Bem-vindos, alunos da Rede Municipal do Ensino de Porto Feliz. Nós estamos na nossa 15ª videoaula, páginas 218 a 221, do EMAI, Ler e Escrever, 5º ano, Caderno do Aluno, volume número 1. Hoje nós estamos na nossa etapa número 4, produzir, revisar e adequar um conto de mistério. Atividade 4A, produzindo coletivamente um conto de mistério. Na etapa 4, vamos produzir os contos e na atividade 4A, iniciar a escrita do texto coletivamente. Ela fará parte da nossa coletânea do projeto Contos de Assombração. Para iniciar a produção textual, vamos planejar o que se vai escrever, tendo em mente quem serão os leitores da coletânea e as características que observaram nos contos que já conhecem. Planejar o que vai escrever. Nós vamos escrever para os nossos professores da rede municipal. Vejam bem, nós vamos produzir um conto de mistério e primeiramente, nós vamos fazer uma revisão. O que é mistério? Mistério é tudo que tem causa oculta, desconhecida, possui segredos. Então, na nossa redação, nós vamos ter que colocar uma causa oculta aí, algum segredo para depois ser revelado. Narrativa escrita em prosa. O que é isso? Nós vamos escrever por parágrafos. Não se esqueçam que há poucos personagens, poucos ambientes e nós também temos principais tipos de contos de mistérios. Nós temos o suspense, que é sobrenatural, cuja explicação transcende a realidade. Depois nós temos o suspense policial, que é a natureza investigativa. E o que é suspense? É um artifício que cria no leitor uma expectativa ansiosa e angustiante. Na nossa produção textual, nós temos que ter esse suspense. O foco narrativo pode ser em primeira pessoa, onde o narrador personagem conta uma história na qual faz parte. Em terceira pessoa, onde o narrador observador, o qual conta uma história na qual observa. Então, veja bem, na hora de produzirmos o nosso texto, nós iremos optar se faremos parte ou se só observaremos ou iremos contar o que aconteceu com alguém. Vai ficar a critério de vocês, alunos. Recuperar as características do gênero. O que tem nos contos de assombração que não tem em outros textos? Então, veja bem, vamos produzir um conto de suspense. Qual é a intenção do conto de mistério? Dessa narrativa, desenvolvida em torno de um mistério. A intenção é entreter, provocando emoções como tensão, susto, medo e etc. A linguagem é a construção, escolhas de palavras e expressões ligadas às ideias de medo, suspense e mistério. Tempo e espaço, um ambiente assustador. Então, na hora de fazer a sua redação, você vai ter que pensar nesse ambiente. O clímax é o momento mais tenso da narrativa e o desfecho pode ser surpreendente.
Leitor é a pessoa que se interessa por histórias que causam fortes emoções, como medo e susto. Os leitores serão os seus professores, os seus coleguinhas, né? Porque nós vamos trocar as redações, nós vamos apresentá-la para vocês. Sugestões para a sua produção textual do conto de mistério. Palavras relacionadas à ideia de medo. Então, existem os substantivos medo, pânico, pavor, terror, temor, receio, desconfiança, suspeita, nervosismo, tremor, calafrios, palpitação, o bater de dentes, o suspense, arrepios, o sobressalto, o mal-estar, o horror, o desmaio e o susto. Então, pode aparecer uma dessas palavras, vocês vão escolher as palavras que vocês vão colocarem na sua produção textual. Aqui eu deixo para vocês algumas dicas. Então, olha lá, objeto de medo, fantasma, aparição, assombração, sombra, o espantalho, a alma, o espírito, o demônio, a mula sem cabeça, o saci, a bruxa, o lobisomem. Os verbos que nós utilizamos no conto de mistério: tremer, ter medo, recear, inquietar-se, congelar-se de medo, assustar, arrepiarem-se os cabelos, empalidecer, mudar de cor, apavorar-se, horrorizar, assombrar, arrepiar, atemorizar e suar frio. Adjetivos: medroso, fraco, assustado, espantoso, imóvel, sinistro, terrível, arrepiante, indescritível, medonho, tenebroso, apavorante, ameaçador, alarmante, temível, perigoso, noturno, macabro, trêmulo, inquieto, horroroso. São dicas de palavras que podem estar na sua redação. Palavras relacionadas à ideia de escuros, né? Os nomes lá: escuridão, noite, sombra, trevas, falta de luz, manto. Palavras de ação: estar escuro, obscurecer, nublar, assombrar, apagar a luz e fazer sombra. Características: tenebroso, sombrio, opaco, espesso e nublado. O ler e escrever nos traz alguns verbos: deveria, poderia ter ocorrido, percebeu-se, ouviu-se. Expressões como em um certo lugar, naquela noite, no local escuro, naquela avenida. Então, são dicas para ajudar na construção do seu conto de mistério. Fazer uma primeira versão com perspectiva de rascunho. Ler enquanto se está escrevendo para controlar questões do discurso referentes à expressão das ideias e também referentes à ortografia e pontuação. Se você tiver alguma dúvida na ortografia, nós temos aí o uso do dicionário. Vocês podem até pesquisar o uso do dicionário na internet, quem não tiver o dicionário. Revisar o texto produzido, observando se está claro e coerente e corrigir aspectos ortográficos e gramaticais. Passar a limpo a versão final que compõe a coletânea, para realizarmos a etapa do planejamento da produção do conto. Vamos discutir com a professora coletivamente o que será escrito, quem é o público-alvo, como será organizado e quais recursos serão usados.
Após a discussão, preencham o quadro em parceria com sua professora ou com seu professor, com os elementos que compõem a narrativa a partir do tema escolhido pelo grupo. Vejam bem, nós vamos produzir um conto de mistério. Essa produção ela será individual. Então vocês caprichem na redação de vocês no conto de mistério. Nós temos aqui, eu coloquei explicação para você produzir o seu texto. Então, no nosso livro, título do conto escolhido: o que? Os fatos que determinam a história. Aqui, os fatos, nós vamos escrever resumidamente o que aconteceu. Vejam bem, isso você vai escrever depois que você fizer a sua história. Então, não é para você copiar essa palavrinha aqui. Escreva resumidamente o que aconteceu no seu livro. E sim para escrever a sua produção textual. Você vai consultar a sua produção textual. Quem? A personagem ou personagens? Aqui eu coloquei para vocês citarem os nomes dos personagens, as principais características físicas e psicológicas. Coloquei aqui as ações frequentes que eles fazem para vocês estarem já pensando e o conflito que vai ter que existir. Que conflito é o problema vivido pela personagem principal. Então, na hora de você fazer o seu texto, precisa ter esses itens. O enredo, o modo como se tecem os fatos. Então, é como acontece a ação que acontece na história. Então, nós temos que ter um começo, um meio e um fim. Esse começo é a nossa apresentação. Eu tenho que apresentar quem são esses personagens, as características, aonde está acontecendo, o lugar onde eles estão. O meio é o desenvolvimento, é onde vai entrar o conflito, onde vai entrar o clímax, né? E o fim é o término, é o desfecho, como vai terminar a história. Onde? O lugar da ocorrência, é o ambiente onde se passa a história. Como você irá criar a sua história, então em que lugar vai acontecer isto? Lembrem que é um conto de mistério. Quando o momento ou momentos em que se passam os fatos é relacionado ao tempo. Por quê? É a causa do acontecimento, é entender o motivo deste acontecimento. Então, depois vocês irão preencher no seu livro, de acordo com a sua produção textual, estas perguntas que se encontram. Atividade 4B, escrevendo contos de assombração. Nessa atividade, o professor ou a professora orientará o grupo a planejar e produzir um conto de assombração. Vejam bem, vocês têm aqui algumas orientações de palavras que foram assim citadas, mencionadas para auxiliar na sua produção textual. Vocês têm também a turma do Scooby-Doo, que vocês podem até estar assistindo os desenhos para construírem uma ideia, construírem a redação de vocês de conto de mistério. Nós temos também as leituras citadas que vocês poderão ler novamente para fazer o seu texto. Atividades 4C, revisando e editorando o conto de assombração.
Nesta atividade, o professor ou a professora dará orientações ao grupo para revisarem o conto de assombração produzido, levando em conta todas as observações necessárias estudadas nas aulas anteriores. Na sequência, os alunos preencherão uma ficha de autoavaliação. O professor irá ler novamente o texto que foi produzido na atividade 4B e 4C e será realizada a revisão coletiva da produção escrita, considerando os critérios a seguir. Então, veja bem, terão esses critérios para ser analisado a sua redação. Então, é importante que você perceba os aspectos a serem observados na produção textual dos contos de assombração. Você colocou o título é importante. Você iniciou o conto falando do tempo e lugar? Quando foi? Em que momento que foi? Lembre que conto de mistério sempre é um horário de madrugada, que nós estudamos à noite, numa rua deserta, né? Você utilizou no início expressões como em um certo lugar, naquela noite, no local escuro, naquela avenida. Você descreveu os personagens. Quando você for escrever sobre os seus personagens, são poucos personagens, você precisa fazer as características físicas e psicológicas e os comportamentos deles. Você utilizou verbos como deveria, poderia ter ocorrido, percebeu-se, ouviu-se. Apresentou o suspense que deveria ser desvendado. Considera que o leitor conseguirá compreender o texto com facilidade? Você apresentou os fatos essenciais da narrativa? A ordem em que foram apresentados estava correta? O texto foi apresentado de maneira atrativa para o leitor? A ilustração da capa estava adequada ao texto? Você organizou os parágrafos de maneira adequada? Você procurou utilizar os sinais de pontuação adequados ao que pretendia dizer? Isso é muito importante. Você utilizou letra maiúscula sempre que necessário? Você escreveu de maneira legível? Procurou escrever sem erros de ortografia? Então, isto o seu professor estará analisando nas redações que vocês estarão fazendo. Aqui vou deixar uma dica de leitura que está na página 128 e 129 do nosso livro didático adotado pela rede municipal, O Incrível Enigma do Galinheiro. É um conto de enigma, é um conto que tem mistérios para orientá-los, não é para fazer cópia, mas é para vocês terem a ideia, sugestões de como vocês podem também escrever o conto de mistério. Então, quero agradecer a participação de vocês. Tenham uma boa semana, produzam os seus textos, entrem em contato com os seus professores pelo WhatsApp, podem pedir ajuda a eles. Eu agradeço a presença de vocês e uma boa semana e se cuidem. Obrigada.